Deputado Valmir Assunção, bem-vindo à Rádio Sociedade de Feira de Santana, programa Levante a Voz. Como o senhor, que é do movimento dos Sem Terra, tem acompanhado agora essa instalação da CPI para investigar essas práticas de ocupação ou de invasão, como alguns chamam? Bem-vindo. Olha, primeiro quero dar um abraço em você, Luiz Santos, dar um abraço em todos que nos acompanham, todos da Rádio Sociedade de Feira de Santana, programa Levante a Sua Voz, e agradecer por essa oportunidade, porque é uma oportunidade da gente estar colocando para todos os seus ouvintes justamente a nossa concepção, nosso entendimento sobre a CPI. A CPI foi instalada, ela compõe com 27 deputados e deputadas, é uma CPI que o relator é Ricardo Salles. Ricardo Salles é aquele mesmo ex-ministro de Bolsonaro que disse que tinha que deixar passar boiada para poder cometer os crimes ambientais justamente na região amazônica. E eu estou dizendo isso porque nós vamos estar dialogando sobre e debatendo com a sociedade sobre a importância da CPI. Porque CPI é um instrumento importante da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional. Mas eu acho que nesse momento agora, nós estamos 5 meses de governo, o mais importante que nós temos é o conjunto dos deputados apresentar resultado para a população. O que a população está esperando dos deputados é o que o presidente Lula fez agora, que é o quê? Reduziu o valor da gasolina, reduziu o valor do diesel, reduziu o valor do preço do botijão de gás, diminuiu justamente o valor do dólar, ou seja, criando um ambiente para as pessoas terem oportunidade, ter direito ao crédito, ter uma qualidade de vida melhor. Esse é o esforço que todos nós estamos fazendo. Mas a CPI vai estar querendo e dialogando, isso eu não tenho dúvida, do ponto de vista de Bolsonaro ter um palanque para ficar colocando ódio, a raiva, criminalizando os movimentos sociais. E eu sei que nós, que somos ligados, somos da base do presidente Lula, nós vamos estar debatendo uma questão que eu acho que é muito séria. É os crimes ambientais que são cometidos os fazendeiros, sobretudo parte dos fazendeiros do agronegócio. É o trabalho escravo que cada vez mais existe dentro dessas fazendas chamadas do agronegócio. Essa CPI lhe preocupa, deputado? Não, lógico que não me preocupa. Não me preocupa porque aqui na Câmara não é a primeira vez que tem uma CPI contra o Sem Terra. Nós já tivemos 5 CPI contra o Sem Terra e nunca conseguiram investigar, provar um crime que o Movimento Sem Terra comete. Sabe por quê? Porque o que ele diz sobre a chamada invasão ou ocupação de terra, o artigo 184, 186 da Constituição diz o seguinte: todas as terras improdutivas devem ser destinadas para a reforma agrária. Está na lei. O grande fazendeiro que produz e que as suas terras são comprovadamente de produção, essas propriedades têm segurança jurídica. Os sem terra, os movimentos populares não vão ocupar essas propriedades. As ocupações estão naquelas áreas que não cumprem a Constituição. Essa é a disputa que existe. E essa disputa está no Congresso. Agora o próprio deputado Ricardo Salles, ele já colocou que não pretende nem convocar os líderes do Sem Terra, do Movimento Sem Terra, como o Stedley. Ele quer ouvir governos estaduais, exemplo, o governo da Bahia que está no foco, que ele acha que o governo tem feito corpo mole. O senhor
tem notado isso? O governo da Bahia precisa agir, visto que é um dos estados que realmente está no foco do movimento do MST? Olha, o governo da Bahia, o governador Jerônimo, que é uma excelente pessoa, que é um excelente governador, tem 5 meses de governo e o governo Jerônimo tem cumprido todas as decisões judiciais que acontecem. Tem cumprido. Sobre esse aspecto, não tem por que a CPI questionar. E o outro aspecto a CPI, analisando a CPI da pandemia, não poderá convocar um governador. Ele só virá se por acaso o governador quiser se dispor a fazer isso. Essa é uma questão importante que quero afirmar. O grande problema que nós temos no estado da Bahia é porque parte das fazendas são devolutas, não tem título, boa parte dos fazendeiros tem suas propriedades griladas. É esse o conflito que existe, sem dúvida nenhuma, no estado da Bahia. E lógico que aí o sem terra, quando ocupa uma fazenda, cria todo um debate. Mas o importante, Luiz, que eu quero dizer para você e para seus ouvintes, um dos maiores exemplos sobre essa questão do sem terra foi a Feira Nacional da Reforma Agrária. Mais de 320 mil pessoas passaram na feira, 5 ministros de Estado, o vice-presidente da República foi para a feira, diversas autoridades, mais de 1.600 produtos na feira e 1.300 pessoas do Movimento Sem Terra comercializando os seus produtos, ou seja, nós colocando para a sociedade o resultado da reforma agrária. Ocupa-se a terra para produzir alimento para chegar na casa de qualquer cidadão ou cidadã que está nos ouvindo agora. São mais de 70% do alimento que chega na casa de qualquer cidadão vem da agricultura familiar, dos assentamentos. É isso que nós defendemos. O que parte do agronegócio, o que os grandes fazendeiros, os bolsonaristas querem é criminalizar os movimentos sociais que existem nesse país. Querem criminalizar, sabe por quê? Porque Bolsonaro é contra o índio, é contra o quilombola, é contra o nordestino, é contra o povo pobre. Eles são isso. Como eles perderam a eleição, eles não têm um palanque, a CPI é justamente esse palanque para eles continuar defendendo as suas ideias. Mas nós contaremos com o apoio da sociedade, pode ter certeza. Deputado Valmir Assunção, falando aos amigos ouvintes do Levante a Voz da Rádio Sociedade, recentemente o presidente Lula esteve na Bahia e lá o senhor esteve presente e ali gerou até um certo mal-estar. Quem diga que o senhor foi barrado no baile ou não foi chamado para o palanque, é uma forma, até porque o senhor é ligado ao MST, foi uma forma do pessoal se manter equidistante. O senhor entende dessa forma? Não, eu não queria nem debater mais esse assunto, porque foi um assunto naquela quinta-feira que nós debatemos muito a nível nacional, em todos os lugares, mas aquilo foi um problema pontual com o ministro Rui Costa, que já foi o nosso governador, foi uma questão pontual, e não foi comigo, foi justamente com o Movimento Sem Terra, e eu, em solidariedade ao Movimento Sem Terra, disse que não iria na atividade. Foi isso. E aí, quando foi à noite, eu fui para a atividade da cultura, que já era outra atividade, com a presença do presidente Lula. Mas é algo, do meu ponto de vista, já está superado. Eu acho que foi um equívoco do ministro Rui Costa, mas o fundamental é que nós, do Movimento Sem Terra, continuaremos defendendo as mesmas bandeiras. Nós defendemos o governo Lula, nós defendemos o governo Jerônimo, nós defendemos a democracia e nós defendemos a reforma agrária. Isso nós vamos continuar defendendo porque nós acreditamos no governo Lula, no governo Jerônimo e acreditamos na luta pela reforma agrária. Sobre isso, sem nenhuma dúvida.
Deputado Romeu Assunção, nosso muito obrigado por ter nos atendido e vamos acompanhar de perto o desenrolar desta CPI. Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição para poder a gente discutir essa questão da CPI, outros assuntos, mas sempre no intuito de informar a sociedade e informar a sociedade para que a sociedade possa se posicionar de acordo com o seu entendimento, sua convicção. E eu tenho certeza que a sociedade é a favor da reforma agrária, é a favor da produção de alimentos com qualidade, mais baratos na sua mesa, eu sei disso. Então, nós vamos continuar lutando pelo aquilo que a gente acredita, pedindo cada vez mais solidariedade daqueles e daquelas que defendem a reforma agrária. Rapidinho, só para a gente encerrar, mas de que forma o senhor pretende, o senhor como líder político, um líder do movimento, até porque na própria Bahia mesmo, a gente está vendo o pessoal do agronegócio, os fazendeiros, literalmente se armando para combater essas invasões, para que nós não tenhamos uma chacina igual já aconteceu em Eldorado dos Carajás. O que fazer para que tenhamos realmente diálogo e não acontecer algo pior? Olha, você falou que é rapidinho, mas eu preciso de um tempo fique à vontade, maior para poder dialogar um pouco com os seus ouvintes. Primeira coisa que é importante, a abolição da escravidão no Brasil foi luta do povo. Os grandes fazendeiros, os ricos daquela época, não queriam que acabasse com a escravidão, mas os negros não queriam continuar sendo escravizados. Houve uma luta e veio, em tese, a abolição da escravidão. A ditadura militar, em 64, acabou com o processo democrático e queria que nós se tornasse objeto para os ditadores daquele momento. Foi a luta do povo que rompeu com isso, estabeleceu a democracia. Para nós estarmos falando aqui, foi justamente a luta do povo que permitiu a gente ter voz e vez na nossa sociedade. A luta pela reforma agrária não é diferente. Existe um conjunto de fazendeiros que se armaram diante da abertura que Bolsonaro deu para comprar armas à vontade. Eles compraram armas, eles se armaram e agora eles querem enfrentar o sem terra. Aí eu quero responder para você com muita tranquilidade. Na nossa história do movimento, que tem 40 anos, não teve nenhuma chacina cometida pelo sem terra. O sem terra nunca matou os fazendeiros, mas alguns fazendeiros, ignorantes, atrasados, mataram o sem terra. Entende? Lógico que nós queremos a paz, nós lutamos pela vida, nós lutamos pela reforma agrária. Mas mesmo a gente sabendo que alguns fazendeiros se armaram e estão preparados para poder impedir a ocupação de terra, isso não nos amedronta. Sabe por quê? Porque quem enfrentou a escravidão, quem enfrentou a ditadura militar, vai ter medo de meia dúzia de fazendeiros? Não vai ter medo. Lógico que nós vamos continuar trabalhando para não ter conflito, mas nós queremos que faça a reforma agrária.